Então os orientais falam muito isso, que se você quiser provar do meu chá, você precisa esvaziar a sua xícara. E assim nós temos que fazer. Foi muito legal isso que a Mary falou, porque os dois ismos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, mexeram muito nas coisas, tá? Cada um mexendo para um lado, puxando para um lado, e o remanescente tem que fazer isso, assim, um esforço muito grande para retornar às veredas antigas. E o chamado de Abraão, né? Quando o Criador falou para ele, né? Ler Lerá, né? Aquela até paraxá que a gente estuda, é muito importante nessa história, porque a capacidade da gente se esvaziar, e tipo assim, limpar a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que dá um boot, faz o reset. Dá um boot, porque não é fácil, porque a religião ela fica meio que impregnada na gente, a nossa visão fica limitada, então essa capacidade a gente tem que orar todos os dias para que o Criador nos dê essa capacidade de nos esvaziar, nos refazer e nos e olhar para o caminho que ele nos aponta, Ele né? nos aponta, é verdade. Então toda letra hebraica ela tem um valor numérico, tá? Então a soma das 4 letras dessa paraxá vai dar 180. Olha que coisa sugestiva, tá? 180. Quando a pessoa inicia o caminho de voltar para as suas raízes israelitas, da sua emuná, da sua fé, que ela começa a descobrir de novo que a Torá não foi abolida, que o Messias não era grego nem romano, nunca foi, ele sempre foi um israelita da tribo de Judá. Então a pessoa começa o caminho da Techuvá, tá? Techuvá é o quê? Um retorno. Então a Techuvá, para ser perfeita, tem que ser quantos graus? A pessoa tem que dar uma guinada de quê? De 180 graus. Ela tem que virar para o lado oposto. Olha que coisa interessante. Se ela virar um pouquinho menos, não é total. Ou seja, 180 é o número de graus. Por exemplo, eu estou aqui, ó, virado para vocês. Se eu quiser, vou dar uma virada de 180 graus. Ó, aqui eu virei só 90, ó. Estão vendo? 90. Ó, agora aqui 180 graus, tá vendo? Então voltei para uma outra direção. Então vamos supor que o certo é eu ficar aí, ó, tá? Então estava distante, ó, 90 graus, não voltei muito, tô de lado ainda para a realidade, ó, 180. O que acontece, ó? Tô de frente agora para vocês, tá? Então 180 graus é o que cada israelita tem que fazer, dar uma guinada de 180 graus na sua vida, virar na direção oposta. Então isso é a essência do Techuvá, tá? Techuvá, que no grego eles traduzem como metanoia, mas essa palavra metanoia, no grego, ela é muito pobre comparada com a palavra Techuvá, do hebraico. A gente dá sempre oportunidade para as pessoas participarem ao vivo. Shalom, sejam bem-vindos. Nós estamos começando a paraxá Masei, que significa jornadas, estágios, viagens, tá? Então aqui depois eu vou mostrar com mais calma esse quadro com o nome da paraxá, em hebraico, a tradução para o português, tá bom? Tudinho, daqui a pouquinho a gente vai ver com calma. Então sejam bem-vindos. Quem já chegou, vai abrindo a sua escritura, a sua Torá, a sua Bíblia, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 33. Essa paraxá vai do capítulo 33:1 do livro de Números até o capítulo 36:13, tá bom? Então, uma paraxá que contém 132 versículos, tá? 132 versículos. Sempre que a gente acaba um livro da Torá, um dos 5 livros da Torá, ao acabar, né, no finalzinho, tá? Se a gente esquecer aqui, vocês podem nos lembrar, tá? A gente faz o Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força e que sejamos fortes. Então, nós repetimos essa frase algumas vezes, porque a cada livro da Torá que a gente conclui, nós estamos nos tornando mais fortes, tá? E lembrar como Paulo, né, Shaul Hachalier disse em Romanos, a emuná, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Elohim.
E a sua palavra é do Gênesis até o Apocalipse, do Bereshit até Hit Galut. E os 5 primeiros livros, dos quais se originaram todos os outros, tá? Os 5 primeiros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Dos 66 livros que a Bíblia, vamos dizer assim, né, contém nos dias de hoje, os outros 61 livros depois do Pentateuco tiveram que passar pelo crivo do Pentateuco, da Torá, para serem considerados como inspirados por Elohim. Tá? A peneira é a Torá. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, tá bom? A gente vai fazer lá em Números 33, abre a Bíblia, deixa aberta. A gente vai fazer durante algumas semanas, assim até a gente normalizar, tá bom? Então, a gente hoje vai estudar a última paraxá do livro de Números. Então, essa paraxá é a paraxá de número 43, em um total de 54. Já estamos chegando ao fim, tá? Tá indo para a reta final, tá? No Shabat, se vivermos e se Elohim permitir, estaremos estudando a primeira paraxá do livro de Deuteronômio, de Devarim, e toda a primeira paraxá de um livro leva o nome do livro, tá? Então, no Shabat, estaremos estudando, se Elohim permitir, a paraxá Devarim, que é traduzido como Deuteronômio, mas na verdade significa palavras, tá? Então vamos lá, vou pedir o Daniel para se preparar para ler. Agora o Daniel vai estar lendo, tá? Deixem as Bíblias de vocês abertas, o Daniel vai ler em hebraico, tá? O início do capítulo 33 de Números, tá bom? Pode ir, Daniel. Ele Masei Venei Israel Asher Yatsu Me'eretz Mitzrayim Litzivotam Beyad Moshe Ve'aharon Va'ich Tov Moshe Et Motzaeichem Lemaseichem Al Pi Yahuah Ve'ele Maseichem Lemotzaeichem. Todarabá. Então vamos lá. Nós vamos estudar a última última paraxá do livro de Números, tá? Bamidbar. A gente, sempre que possível, faz o nome da paraxá aqui no quadrinho, tá bom? Para vocês verem. Quem quiser pode printar a tela, tá bom? Então, eu acho que tá dando para ver aí, não tá? Tá dando para ver? mais de perto. Mais de perto? Às vezes querem printar. Então tá. Chegar mais perto. Tá bom assim? Peraí. Aproxima mais. Tá bom. Agora tá. Tá, né? Ficou legal assim? Não, tá agora tá muito perto. Tem que tirar essa menorá. Abaixa. Peraí. A menorá que tá no... Peraí. Agora. Abaixa. Tá bom assim? Peraí. Tá bom, tá bom. Aberto. Isso. Tá bom, né? Tá perfeito. Tá perfeito, né? Então vamos lá. Nós estamos estudando a Torá, que é mais conhecido no Ocidente como Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Todo mundo que está participando agora ao vivo já sabe, mas esse vídeo vai ser postado. Então, o que é Torá? Muitas pessoas vão pensar, né? Quando assistir esse vídeo no YouTube. Então, Torá... vai tirar uma só foto? para tirar uma foto. Deixa o Davi tirar uma foto. Então, Torá, a tradução literal é instrução, que é erroneamente traduzido para lei, tá? E é conhecido no Ocidente como Pentateuco, tá? É conhecido erroneamente como lei de Moisés, como se Moisés, da cabeça dele, fosse inventar alguma coisa, né? Fosse lá para a tenda dele e fosse inventar alguma coisa. Mas a Torá é do Criador, a instrução é do Criador. Então, nós que somos do povo de Israel, estudamos o Pentateuco durante o ano inteiro, tá? Durante um ano, a gente conclui o estudo da Torá. Essa porção se encontra no livro de Bamidbar, Números. Tradução literal de Bamidbar é no deserto, tá? Mas é traduzido como Números por causa de vários recenseamentos que existem acerca do nosso povo de Israel nesse livro. Então chamou a atenção dos tradutores, né? Quando fizeram a Septuaginta, essa coisa toda, vamos dizer assim, colocaram o que mais chamou a atenção deles, né? Números. Mas na verdade é no deserto, o nome do livro. Então se encontra em Números, capítulo 33:1 até o 36:13. Contém 132 versículos e o nome da paraxá é Masei.
Masei, que significa jornadas, estágios, podemos traduzir também como viagens. E é bem sugestiva essa paraxá. A gente vai trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Eu escrevi aqui para vocês em hebraico, facilitei aí para o pessoal que está aprendendo hebraico, tá? Coloquei até os sinais maçoréticos aí para vocês. Ó, o pessoal que está fazendo as aulas de hebraico aí já vai conseguir ler com facilidade, tá? Então vamos lá. Oi? É verdade, colocou o maçorético. Coloquei o maçorético. Então vamos lá. 4 letras. Letra Men, Samer, Ain, Yud. Essas 4 letras, tá? Não confundir com Masei. Por exemplo, o nome do livro de Atos dos Apóstolos é Maasei Hashilhim, tá? Então ali significa Maasei, significa atos, tá bom? Ações. E Masei significa jornadas, estágios, viagens, tá? Então toda letra hebraica ela tem um valor numérico, tá? Então a soma das 4 letras dessa paraxá vai dar 180. Olha que coisa sugestiva, tá? 180. Quando a pessoa inicia o caminho de voltar para as suas raízes israelitas, da sua emuná, da sua fé, que ela começa a descobrir de novo que a Torá não foi abolida, que o Messias não era grego nem romano, nunca foi, ele sempre foi um israelita da tribo de Judá. Então a pessoa começa o caminho da Techuvá, tá? Techuvá é o quê? Um retorno. Então, a Techuvá, para ser perfeita, tem que ser quantos graus? A pessoa tem que dar uma guinada de quê? De 180 graus. Ela tem que virar para o lado oposto. Olha que coisa interessante. Se ela virar um pouquinho menos, não é total. Ou seja, 180 é o número de graus. Por exemplo, eu estou aqui, ó, virado para vocês. Se eu quiser, vou dar uma virada de 180 graus. Ó, aqui eu virei só 90, ó. Estão vendo? 90. Ó. Agora aqui, 180 graus, tá vendo? Então, voltei para uma outra direção. Então, vamos supor que o certo é eu ficar aí, ó, tá? Então, estava distante, ó, 90 graus, não voltei muito, estou de lado ainda para a realidade, ó, 180. O que acontece, ó? Estou de frente agora para vocês, tá? Então, 180 graus é o que cada israelita tem que fazer, dar uma guinada de 180 graus na sua vida, virar na direção oposta. Então, isso é a essência do Techuvá, tá? Techuvá, que no grego eles traduzem como metanoia, mas essa palavra metanoia, no grego, ela é muito pobre comparada com a palavra Techuvá, do hebraico. Então, sempre que Yohanan, o imersor, João Batista, ele pregava, o Mashiach também diversas vezes, ele falava arrependei-vos, né? Que traduzem como arrependei-vos. No original façam techuvá. Uma boa tradução seria retornem, ou seja, retornar às veredas antigas. Como diz o profeta Yahuá através do profeta Irmiarro, Jeremias. O Criador manda voltarmos às veredas antigas, tá? Então, não é à toa que essa paraxá, que o nome dela é Masei, que significa jornadas, estágios, viagens. Não é à toa que a gemátria dela, o valor numérico é 180. Por quê? Todos os estágios, todas as jornadas, todas as viagens que nós temos em nossas vidas, tá? Que são vários estágios de nossas vidas, devem nos conduzir a fazer um techuvá de 180 graus, tá? 90, como eu mostrei para vocês, ó, a pessoa vai ficar de lado. Tem gente que só meio techuvá, um techuvá meia boca, né? 90. Tô de lado, às vezes eu viro aqui, vejo alguma coisa, mas não. O techuvá tem que ser 180 graus, tá? Então vamos... Pode falar. Birata colocou um comentário aqui. Estou lendo um livro que fala muito sobre isso, Maré. Estou perplexo com tanta coisa errada no ismo da casa de Efraim. Os estágios da minha vida estão me fazendo muita diferença. Muito show o comentário do nosso irmão Biratã, né? Nosso irmão Yosef. Quer dizer, Judá tem o seu ismo, que é o judaísmo, Efraim tem o seu ismo, que é o cristianismo, né? Então a gente percebe que cada ismo modificou alguma coisa, né?
Por isso que a gente segue as Escrituras, a gente procura seguir as Escrituras. Então, o cristianismo, como o nosso irmão Yosef falou, que é o ismo da casa de Efraim, modificou muita coisa, né? Então, isso de uma certa maneira já foi delineado ali desde a época do rei Jeroboão e Aravam, né? Com medo das tribos retornarem para fazer adoração em Jerusalém, em Jerusalém, ele criou um serviço de adoração paralelo, né? Então, ali já estava o embrião, vamos dizer assim, do cristianismo, né? Uma religião paralela, né? Então fica difícil a pessoa permanecer dentro desse ismo, né? Fica muito difícil permanecer dentro desse ismo vendo tantos erros, realmente é complicado. Quer falar, Mary? É bem complicado porque a gente nota que durante a história, né, da humanidade, né, existiram várias lutas, né, de todos os lados, né. Então, assim, assim como tem muitas coisas dentro do cristianismo, né, no caso de Efraim, na sua maioria que está lá dentro, errada, que entristece a gente vê, né, a gente consegue identificar, também muitas coisas dentro da casa de Judá também. Também, verdade. Um jogo de interesses, né, interesse em mudanças, né, mudanças que fizeram muita diferença na humanidade toda, porque hoje nós temos, assim, problemas com relação a diversas coisas, cálculos do jubileu, né, do ano do jubileu, que são datas, períodos importantes na história que a gente ficou assim defasado, né? Verdade. Então, assim, tudo por um jogo de interesse, tudo porque o ser humano sempre ele viu os seus próprios interesses em primeiro lugar. Verdade. E pela misericórdia, né, o Techuvá, ele nos coloca na direção certa, né? Verdade. Mas que o Criador tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude, nos oriente, né, cada dia, porque realmente é muito difícil. É muito difícil, muito verdade. difícil. De todos os lados a gente vê coisas assim que absurdas, né? Que fizeram com a nossa história, né? Com tudo. Queimaram literatura, sumiram com várias coisas, quer dizer, pintaram e bordaram, né? Pintaram e bordaram. De todos os lados eles pintaram e bordaram. E é muito triste que a gente fica refém, mas o Criador, pela sua misericórdia, vê o nosso coração, né, a nossa intenção e tenta, assim, nos orientar. Cada dia a gente tenta, sempre tendo que rever algumas coisas. Sempre tendo que esvaziar um pouco a nossa xícara para que o Criador coloque vamos dizer assim, do chá dele, né? Então os orientais falam muito isso, que se você quiser provar do meu chá, você precisa esvaziar a sua xícara. E assim nós temos que fazer. Foi muito legal isso que a Mary falou, porque os dois ismos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, mexeram muito nas coisas, tá? Cada um mexendo para um lado, puxando para um lado, e o remanescente tem que fazer isso, assim, um esforço muito grande para retornar às veredas antigas. E o chamado de Abraão, né, quando o Criador falou para ele, né, Ler-Lerá, né, aquela até paraxá que a gente estuda, é muito importante nessa história, porque a capacidade da gente se esvaziar, e tipo assim, limpar a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que... Dá um boot, faz um reset. Porque não é fácil, porque a religião ela fica meio que impregnada na gente, a nossa visão fica limitada, então essa capacidade a gente tem que orar todos os dias para que o Criador nos dê essa capacidade de nos esvaziar, nos refazer e nos... e olhar para o caminho que ele nos aponta, né? Ele nos aponta, é verdade. Então, assim, é muito legal isso que o Biratã falou, que a Mary falou também, né? Então a gente vê que
os ismos eles prejudicaram muito as tribos, né?